Beleza, pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez a gente agradece a presença, mais um workshop aqui do OpenSurance. A ferramenta de hoje que a gente vai estar apresentando é o novo Mock OpenSurance, tá? Então, tem a função aí de auxiliar a implementação dos fluxos pelos participantes, né? E essa iniciativa nasceu aí, né, de uma diretriz e objetivo estratégico que a gente tem no ecossistema de internalização dos componentes de tecnologia da estrutura, tá? Então, desde já a gente já informa que essa ferramenta é totalmente open source, né? Permitindo aí uma série de customizações e facilidades para os participantes, tá? E também um conhecimento que, né, agora ele passa a ser da estrutura, então a ferramenta está toda desenvolvida na infra interna do PIN, né? A ferramenta foi desenvolvida pela Radeon e, entretanto, né, toda a propriedade intelectual e de recursos tecnológicos, ela passa a ser da estrutura aqui nossa. Então, também, né, como de praxe, te informa que está sendo gravado o workshop, vai ser disponibilizado no portal do desenvolvedor, a gravação, também alguns materiais de apoio técnicos aqui que o time da Radeon vai estar apresentando aqui para vocês. Né, e a ideia é dar uma visão geral da plataforma, os casos de uso que a gente tem, os recursos, né, ele pode ser usado tanto como um SaaS, como também instalado na própria infraestrutura de cada participante. A gente vai dar um pouquinho mais de detalhe disso, né, e também vai ser explicado como configurar, como estar executando aí alguns cenários de teste, tá? Dúvidas aí a gente pode trazer no chat, algum ponto mais complexo, né, que for oportuno ali no meio da discussão, mas de preferência a gente pode anotar esses pontos e tratar o final aqui da agenda, tá? Para a gente garantir uma fluidez e garantir que todos os pontos planejados aqui sejam cobertos. Beleza? Se ninguém tiver nenhum ponto, nenhum comentário, já vou passar aqui a palavra para a Carlinha aqui da Radeon, que aí juntamente com o Luiz que vão estar iniciando aí a apresentação. Beleza? Beleza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Carlinha, a palavra é toda sua aí. Certo, beleza. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Quando vocês estiverem vendo, vocês conseguem me avisar? Tá aparecendo já. Já, Estamos vendo. pode seguir. Show, beleza. Começando do começo, né? Meu nome é Carla, eu toco o time de mocks aqui como analista de produtos na Radeon, e hoje eu vim com o Luiz, né, que é o tech lead do projeto, para a gente poder trazer um pouco mais aí sobre o Mock Open Insurance para vocês e também fazer ali uma demo, como o Lucas comentou, né, sobre como utilizar o produto e para a gente tirar dúvidas aqui hoje, né. Daí, na agenda de hoje, a gente vai passar pelos principais pontos relacionados ao que é e a como utilizar o Mock, né, e começando aí pelas informações gerais do projeto. O que é o Mock, né? A ideia é que o Mock seja um participante modelo para o ecossistema Open Insurance, então ele é uma implementação de referência para ajudar os participantes, né? Inicialmente, ele é uma transmissora de dados modelo do ecossistema e a gente já está trabalhando também para cobrir o fluxo de recepção de dados. Então, muito em breve, né, além do SDK e do motor de conformidade que você já tem hoje, né, as participantes vão ter também a opção de usar o SDK do Mock com o módulo de recepção e vão poder aí optar entre uma ou outra, né? Mas, enfim, nesse momento a gente cobre mesmo só o papel de transmissão de dados. Então, está aí no que é transmissora de dados modelo do ecossistema. Ela é uma aplicação open source, né, que simula um participante real com seus usuários, e a próxima release, como eu comentei, seria um módulo de recepção aí em SDK. Ela é focada para os participantes do ecossistema e ela fica disponibilizada num repositório de software open source que eu vou passar brevemente com vocês e o Luiz vai passar mais extensivamente ali na hora que a gente for mostrar a opção de rodar localmente, né? E a URL ali dos recursos do Mock são disponibilizados no diretório Sandbox, que eu vou passar também com vocês em breve.
E aí, falando um pouquinho sobre como o mock pode ser utilizado, né, tanto para uma seguradora quanto para uma SPOC, ele hoje está disponível para ser utilizado de duas formas, né? A primeira seria a versão rocheada, que é a forma mais simples de se usar, né? Ele é o mock-open rocheado pelo ecossistema, né? Hospedado pelo ecossistema e acessível via chamadas de endpoints. Então, ele é basicamente, né, um servidor ali acessível pelas informações disponíveis no diretório, né? Como um participante mesmo do ecossistema. E aí a segunda possibilidade de uso para ele é a versão local, né? A versão de um servidor local, que seria a questão ali do participante clonar o repositório open source e rodar o projeto localmente. Seria o mesmo projeto que a gente tem hosteado pela infraestrutura, né? Só que rodando localmente na sua máquina. E aí aqui o servidor tem a vantagem dele poder ser customizado, né? Adaptado aí para as necessidades de cada casa. Então, vou mostrar aqui rapidinho para vocês o repositório open source. Opa. Vou mandar em breve também aí no chat o link de acesso a esse repositório, mas, enfim, vocês já estão vendo aí. O Luiz vai passar com vocês nesses pontos, mas só vou passar brevemente aqui na Wiki. Todas essas coisas que a gente está falando estão bem documentadas aqui na Wiki. Na introdução aqui tem esses pontos que eu estou cobrindo com vocês, do que é o mock, o propósito ali no ecossistema. Nessa parte de caso de uso aqui, eu queria falar um pouquinho que ela é bem importante, né? Ela traz um pouco do o que uma seguradora ou uma SPOC consegue testar hoje utilizando o mock, né? E aí, falando um pouco sobre isso, independente do papel regulatório que a participante tenha, né? Seja SPOC, seja seguradora, a gente tem dois papéis técnicos no ecossistema, que é o papel de iniciação, né? E o papel de transmissão. Ou seja, né? Em outras palavras, alguém vai fazer a chamada e alguém vai transmitir o dado. E hoje, quem for usar o mock consegue cobrir o fluxo de transmissão com o mock, né? E aí o fluxo de recepção consegue ser coberto via motor de conformidade. Então, uma seguradora ou uma SPOC consegue testar o seu fluxo de iniciação fazendo chamadas contra o mock que age como uma instituição transmissora de dados, né? Como se fosse, ele age hoje como uma detentora de apólices de seguro, por exemplo. A gente tem todas as implementações ali das APIs funcionais, né? E a ideia é que muito em breve a gente evolua para fazer o papel da recepção também, que é esse caso de uso 2 aqui. Que é a seguradora, enfim, poder testar o fluxo de transmissão usando o mock como uma iniciadora, né? Então, a ideia é que a gente tenha em breve essa independência e ambos os papéis fiquem disponíveis via mock, né? Então, os participantes vão ter uma segunda ferramenta aí que pode assumir o papel de iniciadora também. Então, em resumo, né, no mock hoje a gente tem uma ferramenta que cobre o papel de transmissão para que os participantes possam testar os seus fluxos de iniciação e ver como uma seguradora, né, o SPOC deve se comportar, e em breve a gente vai cobrir o papel de recepção para que os participantes possam testar os seus fluxos de transmissão, né? Então, enfim, é um ponto que vai ser desenvolvido, mas por enquanto dá para ser feito ali o fluxo inteiro pelo motor de conformidade. Basicamente, essa página da Wiki está explicando o que eu acabei de falar, só que com um pouco mais de detalhes, alguns exemplos também. Nessa parte aqui da Wiki de APIs disponíveis, como o nome diz, a gente traz todas as APIs que já estão desenvolvidas e acessíveis ali no mock, que hoje em dia é basicamente a fase 2 inteira, né? Todas as APIs de fase 2, e fase 3 também, as APIs de cotação, endorsement, claim notification, né? E nessa parte de como usar, a gente vai entrar. Agora eu só vou explicar, voltar para os slides aqui para explicar onde a gente pode encontrar no diretório a versão hosteada, né? A gente vai começar fazendo uma demonstração da versão hosteada, como eu acabei de falar aqui, e depois a gente vai passar para essa parte de demonstração da versão local, né? Como rodar, enfim, entrar nos detalhes. E aí, onde que a gente encontra no diretório a versão hospedada pela infraestrutura, né? A gente consegue encontrar ela dentro da organização da Peers. Então, entrando no diretório Sandbox, a gente vai na organização da Peers e em servidores de autorização ela está aqui disponível. Mock Insurance Sandbox. Vocês vão reparar que tem um Mock Insurance Dev, mas enfim, ele é um ambiente um pouco mais instável, só usado internamente mesmo para depois a gente ter a versão final aqui, que é a que vocês irão utilizar, né? Que é a Mock Insurance Sandbox. E aí dentro dela
dentro desse servidor de autorização, a gente consegue extrair todas as informações ali importantes para acessar as APIs que estão disponíveis, né? A gente tem as informações ali de well-known do servidor, as URLs que estão disponíveis, enfim. Todas essas informações a gente tem aqui no servidor, no diretório Sandbox, e também os recursos de API, né, as APIs que estão disponíveis. Esse print está antigo, mas a gente já tem todas aquelas APIs lá que estão listadas na Wiki, né? Eu posso até entrar aqui no diretório com vocês, fazer esse fluxo de onde aquelas fotos foram tiradas, né? Servidor de autorização, servidor do mock, e aqui a gente tem a lista de todas as APIs que estão hoje disponíveis, né? Que a gente acabou de visualizar na Wiki também. E no diretório também a gente consegue acesso ao software statement, né? Que tem algumas outras informações importantes também para a gente rodar, montar uma configuração de teste, por exemplo, e rodar o motor de conformidade apontando para o mock, né? Para poder ver as chamadas ali sendo feitas para o mock, como a instituição transmissora de dados deve se comportar, né? E aí, passando para nossa primeira demonstração, a gente vai passar pela demonstração da versão hosteada, né? Que eu comentei que é a versão mais fácil de ser utilizada. E aí eu vou pedir aqui a ajuda do Luigi para a gente começar a demonstração pelo Postman, de como a gente pode acessar esses endpoints. Certo, bom dia pessoal, eu vou puxar aqui a tela, só um segundo. Vocês me avisem quando estiverem vendo. Tá aparecendo já, Luigi. Certo, então aqui eu estou no Postman e a ideia agora é que eu vou fazer uma requisição para gerar um token no servidor de autorização do nosso mock Open Insurance, a versão que está em Sandbox, e com esse token eu vou conseguir requisitar a API de Patrimonial, também do nosso servidor de Open Insurance. Aqui eu faria o papel da Spock, né? Eu estaria iniciando um serviço com o mock Open Insurance, a versão online. Então, para começar, eu consigo gerar o token, passando como scope esse Code Patrimonial Lead. Já gerei esse token, agora eu consigo chamar a API de Open Insurance para gerar uma cotação, um lead de cotação. Então, aqui eu estou no papel da Spock, eu estou iniciando um serviço com o mock Open Insurance. E lembrando que esses endpoints e hosts aqui, eles estão disponíveis lá no diretório. Então, lá tem toda a informação que vocês precisam e na documentação também. Esse seria um exemplo bem simples, só para demonstrar como está acessível a versão online do nosso Mock Open Insurance. Aí eu vou passar para a Carla para ela fazer também esse fluxo usando o motor de conformidade, o Conformance Suite, que já tem todas as requisições prontas. Beleza, vou puxar a tela aqui de novo. Aqui a gente tem como apoio a Wiki, né? Nessa página aqui de como utilizar. A gente consegue já uma configuração pronta que a gente deixou com todas as informações lá relevantes do diretório, né? Para rodar o teste do motor. E aí é só questão de copiar essa configuração, criar um novo plano, né? E criar um plano para alguma das APIs que o mock hoje tem cobertura, né, que estão citadas lá na Wiki. Aqui, a título de exemplo, arbitrariamente eu vou escolher essa de Acceptance and Branches, e aí é só colar aquela configuração lá da Wiki, que tem todas as informações para apontar para a versão hosteada do mock. E aí, vou rodar esse teste aqui. E a gente consegue ver nas chamadas do motor essa interação, né, do motor de conformidade fazendo a iniciação das chamadas para os endpoints do mock e as respostas do mock, né? As respostas trazendo ali, enfim, os payloads de acordo com o que foi chamado. E aí a gente tem tanto esses cenários os cenários fase 3, que não tem redirecionamento, e também de fase 2, perdão, que não tem redirecionamento, e também esses casos que possuem redirecionamento, né?
nesses testes que possuem redirecionamento, a gente tem alguns usuários mocados que a gente pode utilizar. E aí, com eles, a gente consegue dar o consentimento ali, fazer o teste do fluxo completo, né? Da jornada completa ali. E aí, beleza. O motor seguiu, continuou fazendo todas essas chamadas que o sumário do teste cita, e no final a gente tem o sucesso ali, né? Daí, só para pontuar que, além da configuração, esse usuário que eu usei na tela de consentimento está citado aqui na documentação também. Então, tanto via Postman quanto via motor, né? Quando a gente tem a jornada ali do usuário dando consentimento, a gente sempre vai ter referenciado aqui as credenciais dos usuários que podem ser usados no mock, né? Acredito que essa cobre bastante ali a parte da demonstração da execução rocheada. E agora eu vou passar a palavra de volta aí para o Luiz, para ele demonstrar como a gente consegue acessar ali e utilizar a versão local do mock, né? Pronto, eu vou puxar a tela aqui de novo. Vocês estão vendo o repositório, né? De Open Insurance? Sim. Certo. Então, agora eu vou passar com vocês sobre como está estruturado essa entrega da Raja, né? Do mock das APIs de Open Insurance. E para ter contexto de como é que a gente organizou esse projeto. A gente organizou pensando mais no framework OAuth. Então, a gente vai ter uma parte para o servidor de autorização e uma parte para o servidor de recursos, onde o servidor de recursos, no nosso caso, vão ser as APIs de Open Insurance. Então, todas aquelas APIs que a gente vê no portal do desenvolvedor, elas também vão estar implementadas aqui. E para a parte do servidor de autorização, ele vai estar implementado nessa pasta que chama Mock Service OS. Dentro dela, a gente tem esse Mock.as, que é um projeto em Node, em JavaScript, e vai ter toda a parte de autenticação, criar tokens, gerenciar clientes, autenticar usuários. Então, toda essa parte de OAuth vai estar implementada aqui. E essa parte, como eu falei, ela foi implementada usando JavaScript. A gente está usando uma biblioteca que já foi certificada pela OpenID Foundation. Então, já está em conformidade com todos aqueles perfis, como FAP1, FAP2. Então, essa seria a parte do servidor de autorização. Aqui, nessa pasta, a gente também tem essa outra subpasta chamada Mock MTLS, que vai ser uma implementação bem simples de um gateway MTLS, que vai interceptar a comunicação entre os serviços que vão rodar aqui localmente na minha instância do MockOpen. Então, por exemplo, se o servidor de autorização quiser se comunicar com alguma API de Open Insurance, a comunicação vai passar por esse mock MTLS, para ter essa camada de segurança com o MTLS. Essa seria a parte do servidor de autorização. Agora, para o servidor de recursos, para o mock das APIs de Open Insurance, isso vai estar implementado nessas duas pastas aqui. A primeira seria esse Insurance Swagger. Aqui dentro a gente vai ter esse swagger.yaml. E esse arquivo é um compilado de todas as especificações OpenAPI que estão disponíveis no portal do desenvolvedor de Open Insurance. Então, todas aquelas especificações, a gente combinou elas nesse Swagger, nesse arquivo. E a partir desse arquivo, a gente consegue gerar um pacote Java, um jar, que vai ter os modelos, as classes de requisição e resposta, que a gente vai usar nesse Insurance Server Lambdas. Então, aqui a gente gera esse jar, esse pacote, e vai conseguir tratar essas requisições e respostas aqui na parte do servidor, que é esse Insurance Server Lambdas aqui. Essa parte do projeto foi feita em Java. A gente está usando um framework bem parecido com Spring. No nosso caso, a gente está usando Micronaut para o servidor. E é aqui onde vai estar toda a lógica do mock. Então, toda a requisição, tratamento dessa requisição, salvar os dados no banco de dados e retornar uma resposta,
está tudo implementado nessa pasta. Então, se algum desenvolvedor quiser baixar esse repositório na sua máquina, fazer alguma alteração para ver algum comportamento diferente, ele precisaria alterar essa parte do código, que é um projeto Java. Bom, essa é a estrutura do projeto. Só lembrando que a gente tem aqui o servidor de autorização, e nessas duas pastas a gente tem o servidor de recursos, que é o mock de fato. A gente também tem esse makefile, e vão ter alguns comandos que vão ajudar o desenvolvedor que tem esse projeto local a interagir com ele, a fazer o setup, a rodar o projeto. Então, a gente já tem alguns comandos prontos. E também, na parte do README, a gente vai ter uma explicação do projeto e os pré-requisitos para você conseguir ter um ambiente, assim, que funcione para você interagir com esse projeto. Então, o desenvolvedor precisaria de Java 17, do Gradle e do Docker para rodar os outros serviços. Aqui também a gente vai ter um passo a passo do que é que o desenvolvedor precisaria para rodar uma instância do mock-up na sua máquina. E eu vou passar com vocês nesses passo a passos aqui na minha máquina para vocês verem rodando. Mas lembrando que está tudo documentado aqui. Eu já tenho esse projeto, já fiz o clone desse projeto na minha máquina. Ele já está aqui disponível. E a primeira coisa que o desenvolvedor precisaria fazer seria rodar um make setup. O que é que esse comando vai fazer? Lembrando que eu falei que existe aquela pasta do Swagger. Então, esse comando aqui, o make setup, a primeira coisa que ele faz é ir lá naquela pasta e construir o pacote Java com os modelos de requisição e resposta a partir daquele Swagger que estava lá. E ele vai publicar aqui na minha máquina para eu conseguir trabalhar com ele. E, além disso, ele também vai construir os certificados que vão ser usados para a interação entre os serviços. Então, os certificados e as chaves. Esses certificados, por curiosidade, eles estão aqui nesse caminho, no mock service os/certs. Eles foram gerados aqui e tem certificados para alguns clientes, para o servidor de autorização, para o servidor de recursos. Eles estão todos aqui. Uma vez que o setup rodou, eu consigo agora rodar um make run. Primeira coisa que ele vai me perguntar aqui é se eu quero construir a imagem da API. Essa imagem da API é a imagem que vai ter a lógica do mock. Então, se eu fizer alguma alteração, ou se for a primeira vez que eu estou clonando o repositório, eu iria dizer que sim, para ele construir essa imagem, publicar local. Eu já tenho ela construída aqui, e para ser mais rápido, eu vou dizer que não. E aqui ele vai iniciar a minha instância do mock Open Insurance. Se eu der uma olhada no meu Docker, vão ter alguns containers. Os mais importantes vão ser esse auth, que é do servidor de autorização, e esse mock API, que é o container com a lógica do mock de Open Insurance. Então aqui o meu serviço, a minha instância do mock-up já está rodando e eu consigo interagir com ela localmente através desses hosts que está explicado ali na documentação de como configurar isso. Aqui eu vou fazer umas chamadas bem parecidas com aquelas que eu fiz em Sandbox, que é o ambiente que está disponível online. Aqui eu vou fazer essas chamadas local com a minha instância do mock-up local. Então aqui de novo, no papel da Spock, de quem vai iniciar o serviço, eu vou gerar um token. Vou gerar um token com esse scope de Patrimonial Lead. E com esse token aqui, eu consigo requisitar a API de Open Insurance, no caso a Code Patrimonial, para gerar um lead de uma cotação. Então, com esse token, eu já consigo acessar a minha instância local do mock-up, que vai estar escutando nesse host aqui, que é um host na minha máquina. Então, aqui eu já consigo interagir com a minha instância de mock-up, já consigo passar por todos os fluxos. Eu já tenho ele todo configurado. Esse é o jeito mais simples de você rodar esse projeto. Tem um outro jeito de rodar, que é opcional, que é você rodar o mock-up com o motor de conformidade, que a Carla tinha mostrado ali no navegador dela. Vou só parar esse serviço aqui. E para você conseguir rodar o motor de conformidade, a primeira coisa seria rodar esse make setup CS.
Ele demora um pouco para rodar, então eu já tenho aqui um repositório pronto, onde eu já rodei esse make setup CS. Uma vez que você roda, não precisa executar de novo. Aí aqui, já que eu já rodei esse comando, eu consigo agora rodar um make run o FCS, que é com o conformance switch. Vai perguntar se eu quero construir a imagem da API, eu vou dizer que não, porque eu já tenho. Aí é só esperar os containers iniciarem. Se eu voltar aqui no meu Docker desktop, além dos containers que existiam antes, que serviam só para o mock-up, eu também vou ter os containers do conformance switch, do motor de conformidade, que vão ser esses que começam com CS. Eles não são tão importantes porque é opcional, né? Você rodar o conformance switch na sua máquina, mas aqui eles já estão disponíveis e eu consigo acessar o conformance switch na minha máquina através desse host aqui, esse localhost nessa porta. E eu consigo criar planos de teste no motor de conformidade para interagir com a minha instância do mock Open Insurance. Nesse caso, eu vou criar um plano de teste para a API de Customer. Para isso, eu precisaria da configuração do Conformance Switch, do motor de conformidade. E essa configuração ela já é gerada uma vez que eu rodo esse Make Setup CS. Essa configuração vai ficar aqui nessa pasta, esse caminho, que está na documentação também. Então, essa configuração do motor de conformidade é a mesma que eu já tenho aqui. E eu consigo criar esse plano de teste. E rodar um dos testes, né? Então, bem parecido com o que a Carla fez na versão online, eu estou fazendo aqui na minha máquina. Então, o motor de conformidade está interagindo com o mockup na minha máquina. E eu consigo passar por todo o fluxo de autenticação, autorização e, no final, gerar o token e o conformance vai requisitar as APIs de Open Insurance que estão disponíveis no meu mockup. Aqui o teste passou, então o motor de conformidade, atuando como a Spock, no caso, ele conseguiu interagir e todas as respostas do meu mockup estão em conformidade, então o teste passou. Essa é a versão mais simples, essa é a versão que você consegue rodar com Conformance Switch. A mais simples seria rodar só a instância do mockup, que é com aquele comando make run. E seria basicamente isso. E aqui na documentação, lembrando que vão ter todos esses passos que eu passei aqui com vocês, para vocês conseguirem interagir com essa instância local. Bom, seria isso da parte do código do mockup. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu tenho uma dúvida aqui do Itaú, Gustavo. Esse Conform Switch, a gente pode usar ele, por exemplo, para testar as nossas APIs, ou ele funciona só com Mock Insurance? Não, o Conform Switch ele conseguiria também assim, fazer essas requisições para APIs da sua instância, do seu servidor que esteja rodando local ou em algum outro lugar. Mas o que eu mostrei aqui é voltado para o mockup, né? Beleza. O Conformance, Exato. ele é o Pode motor falar, de cara. conformidade que os participantes já usam para certificação antes de publicar as APIs, tá? Mas também ele fica disponível para, né, execução de testes ad hoc sem necessariamente ser utilizado somente para finalidade de certificação. Tá? Sim, exato. É só uma questão, Gustavo, de mudar os apontamentos na configuração do teste mesmo. Uhum. Mas até para clarear, Gustavo, a resposta é sim, tá? Assim, você utilizando as suas APIs como transmissão e o mock com SDK do motor de conformidade vai fazer o papel de iniciação ou de recepção, tá? Então, exatamente esse o fluxo proposto, tá? Tá bom. Então, beleza. Era essa mesma a dúvida, tá? Tá esclarecido. E aí, pessoal, até
propor aqui a vocês, sem sombra de dúvida, o que foi apresentado aqui, essa nova ferramenta do Mock Open Insurance, que atualmente já está abrangendo, assim como a excelente pergunta do Gustavo, ele sendo que a seguradora, mas precisa ter uma emulação de uma iniciação ou de uma recepção. Então, quem está fazendo isso neste momento é o SDK, como é o SDK do Conform Suite, e como a Carla elencou, né, está sendo já também um cronograma, está sendo desenvolvido um módulo que nós chamamos de TPP Mock Insurance, que também será um opcional ao motor. Então, as participantes terão a opção, se vocês querem utilizar o Conform Suite ou se vocês querem utilizar o TPP do Mock Insurance para realizar essa iniciação, para fazer esta recepção. Tá? Então, em breve terá essas duas opções. Aí, recomendamos, sem sombra de dúvida, quanto mais testes, mais certeza vai ser concluído que os fluxos de vocês está 100% operacional. Outra coisa que eu gostaria de propor aqui vocês, então, como foi passado aqui várias linhas de códigos, né? Então, como vocês bem notam aqui, foram proposto duas opções. Uma hosteada, mais simples, e é essa que envolve sim uma necessidade aqui dos implementadores da área técnica, caso queira debugar o código, caso queira personalizar o código. Desde já, a gente já gostaria, né, sem sombra de dúvida, se vocês acharem algum erro no código ou propor uma nova funcionalidade no código que vai agregar a todos os participantes, é um código open source, vocês podem sim fazer essas sugestões e será extremamente bem-vindo para agregar ainda mais a ferramenta. E ao fim do meu proposto aqui, que vocês testem essa semana, né, sem sombra de dúvida, precisa ir rodar código, precisa fazer algumas instalações, testem tanto o modo hosteado, testem tanto quanto o modo SDK, e a gente abre uma nova sessão na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, uma sessão de dúvidas, né? Então, a gente, com a equipe técnica que está desenvolvendo essa ferramenta, a gente ficaria disponível aqui nesse mesmo horário para atender, sanar qualquer dúvida técnica que vocês venham a ter durante a semana, durante a utilização dessa ferramenta. Se vocês acharem pertinente, a gente abre sim esta oportunidade. E fora isso, também, assim, novas perguntas e dúvidas relacionadas à ferramenta, por favor, gostaríamos de ouvi-los. Se quiserem, ó, a gente passou aqui, são 2h40, vocês querem, pessoal, testa aqui um fluxo XPTO, por favor, estamos aqui também. A equipe está aqui para isso, para mostrar para vocês a nova ferramenta de Mock Open Insurance que estará convivendo aqui por um tempo com a atual existente, tá? Bom, pessoal, sem manifestação, aí nós vamos, então, propor a próxima agenda para sexta-feira, nesse mesmo horário. Vamos mandar o invite para todos que estão aqui já presentes nessa sessão. E fiquem à vontade para chegar na próxima sexta-feira e vocês tirarem as dúvidas, qualquer erro técnico, qualquer necessidade que nós entendemos, sim, que esse momento de uma nova ferramenta, nova conexão, novo plug and play, precisa uma operação assistida para auxiliar vocês da melhor forma possível. Então, estamos aqui, contem conosco. Carla? Exato, só complementando esse ponto de assistência que o Maurício falou, né? Qualquer ponto que surgir, se vocês quiserem também tirar a dúvida daqui até sexta-feira, né? Podem criar um ticket também lá no Service Desk do ecossistema e a gente auxilia vocês da melhor forma, né? Senão a gente faz essa agenda mesmo na sexta-feira. Obrigado, Carla. Alguém mais, pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta, uma dúvida? Bom, senhores e senhoras, gostaríamos de agradecer a presença de todos. Lembrando que essa gravação será disponibilizada no portal do desenvolvedor, até como forma de auxílio, para que as participantes utilizem os passo a passo que a equipe realizou dentro da operação de vocês. Tá?
Gostaríamos também desejar a todos aí um excelente fim de tarde, excelente final de semana. Muito obrigado, pessoal. Até um próximo workshop aqui da estrutura do Open Insurance. Grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada. Boa Obrigado, tarde. gente. Bom final Tchau, de tchau. semana, Obrigado, até gente. mais. Pessoal, boa Galera. tarde. Valeu. Obrigado.